Eric Hobsbawm. 3. A Era do Capital. Segunda parte. Desenvolvimento. Segundo capítulo. A Grande Expansão. Aqui, aquele que é poderoso nas armas da paz, capital e maquinaria, usa-as para proporcionar conforto e alegria para o público, do qual ele é um servidor, tornando-se portanto rico enquanto enriquece a outros com suas mercadorias. William Weveu, 1852. Um povo pode atingir bem-estar material sem táticas subversivas se ele for dócil, trabalhador e se esforçar sempre para melhorar. Dos Estatutos da Société contre l'Ignorance de Clermont-Ferrand, 1869. A área inabitada do mundo expande-se rapidamente. Novas comunidades, isto é, novos mercados, diariamente surgem nas outrora desertas regiões no Novo Mundo no Oeste, e nas terras tradicionalmente férteis do Velho Mundo no Leste. Peloponos, 1850. 1. Poucos observadores, em 1849, poderiam ter prédito que 1848 iria ser a última revolução geral no Ocidente. As reivindicações políticas do liberalismo, radicalismo democrático e nacionalismo, apesar de excluírem a República Social, viriam a ser gradualmente realizadas nos 70 anos seguintes na maioria dos países desenvolvidos, sem maiores distúrbios internos, e a estrutura social da parte desenvolvida do continente iria provar a si mesma ser capaz de resistir às explosões catastróficas do século XX, pelo menos até o presente, 1974. A razão principal para isso reside na transformação e expansão econômica extraordinárias dos anos entre 1848 e o início da década de 1870, que é o assunto principal deste capítulo. Foi o período no qual o mundo tornou-se capitalista e uma minoria significativa de países desenvolvidos transformou-se em economias industriais. Esta era de desmedido avanço econômico começou com um boom que viria a ser o mais espetacular ocorrido até então, e sobretudo por ter sido temporariamente impedido pelos eventos de 1848. As revoluções haviam sido precipitadas pela última e talvez maior das crises econômicas do tipo antigo. O novo mundo do ciclo do comércio que apenas os socialistas haviam reconhecido como ritmo básico e modo de operação da economia capitalista, tinha seu tipo próprio de flutuações econômicas e suas próprias dificuldades. Porém, em meados da década de 1840, embora a difusa e incerta era do desenvolvimento capitalista desse a impressão de estar chegando a um fim, ao contrário, o grande salto para a frente estava apenas por começar. 1847-48 viu um severo tropeço do ciclo do comércio, provavelmente agravado por problemas remanescentes mais antigos. De qualquer modo, de um ponto de vista puramente capitalista, era apenas uma degressão aguda naquilo que já parecia uma tumultuada economia de negócios. James de Rothschild, que olhava a situação econômica de 1848 com bastante complacência, era um homem de negócios sensível, mas profeta político bem pobre. O pior do pânico parecia ter passado e as perspectivas a longo prazo eram mais róseas. Porém, embora a produção industrial tivesse se recuperado bem rapidamente, mesmo depois da virtual paralisia dos meses revolucionários, a atmosfera geral permanecia incerta. O que seguiu foi tão extraordinário que não foi possível detectar um precedente. Nunca, por exemplo, as exportações inglesas cresceram tão rapidamente do que nos primeiros 7 anos de 1850. O algodão inglês aumentou sua taxa de crescimento sobre as décadas anteriores. Entre 1850 e 1860 a taxa duplicou. Em números absolutos, a performance é ainda mais impressionante. Entre 1820 e 1850, estas exportações cresceram em 100 milhões de jardas, mas na década entre 1850 e 1860, elas cresceram consideravelmente mais que 300 milhões. O número das máquinas de algodão cresceu de 100 mil entre 1819, 21 e 1844, 46, e dobrou daí até 18.504.
E estamos aqui lidando com uma grande indústria já muito estabelecida e, mais do que isso, que acabava de perder terreno nos mercados europeus nesta década, devido à rapidez do desenvolvimento das indústrias locais. Para onde olharmos, evidências similares da grande expansão podem ser encontradas. A exportação de ferro da Bélgica mais que duplicou entre 1851 e 1857. Na Prússia, um quarto de século antes de 1850,67 companhias tinham sido fundadas com um capital total de 45 milhões de thalers, mas em 1851, 57, 115 companhias similares tinham se estabelecido, excluindo companhias de estradas de ferro, com um capital total de 114,5 milhões, quase todas elas, nos anos eufóricos entre 1853 e 1857. Não é mais necessário continuar a reproduzir estas estatísticas, mas os homens de negócios da época divulgavam-nas com avidez. O que fez este boom tão satisfatório para os homens de negócios famintos de lucros foi a combinação de capital barato e um rápido aumento nos preços. Depressões, do tipo de ciclo de comércio, sempre significaram preços baixos, em todos os acontecimentos do século XIX. Expansões eram inflacionárias. Mesmo assim, o aumento de cerca de um terço dos níveis de preços ingleses entre 1848, 50 e 1857 foi notavelmente grande. Os lucros aparentemente à espera de produtores e comerciantes apresentavam-se irresistíveis. Num certo momento deste período inacreditável, a taxa de lucro do capital do Crédit Mobilier de Paris, a companhia financeira que era o símbolo da expansão capitalista no período, ver capítulo 12 mais adiante, chegou a 50%. E os homens de negócios não eram os únicos a lucrar. Como já foi sugerido, o emprego cresceu aos saltos, tanto na Europa como no resto do mundo, para onde homens e mulheres migravam então em quantidades enormes, ver capítulo 11 mais adiante. Não sabemos atualmente muito sobre taxas de desemprego, mas mesmo na Europa um exemplo de evidência é decisivo. O grande aumento no custo dos cereais, isto é, o principal elemento no custo de vida, entre 1853 e 1855, não precipitou mais tumultos em parte alguma, salvo em regiões atrasadas como o norte da Itália, Piedmont, e Espanha, onde talvez tenha contribuído para a Revolução de 1854. A alta taxa de emprego e a presteza em conceder aumentos salariais onde fosse necessário apagaram o descontentamento popular. Mas para os capitalistas, as amplas provisões de trabalho então chegando ao mercado eram relativamente baratas. A consequência política deste boom era de longo alcance. Proporcionou aos governos sacudidos pela revolução um espaço para respirar de valor inestimável e, por outro lado, destroçou os ânimos dos revolucionários. Numa palavra, a política estava em estado de hibernação. Na Inglaterra, o cartismo passou à história, e o fato de que sua morte tenha sido mais prolongada do que historiadores normalmente supõem, não a fez menos definitiva. Mesmo Ernest Jones, 1819, 69, seu líder mais persistente, desistiu de reviver o movimento independente das classes trabalhadoras no final da década de 1850. A reforma parlamentar cessou de preocupar os políticos ingleses por algum tempo, deixando-os livres para dançar seus complicados passos de balé parlamentar. Mesmo os radicais de classe média, Corden e Bright, eram agora uma minoria isolada na política. Para as monarquias restauradas do continente e para o filho indesejado da Revolução Francesa, o Segundo Império de Napoleão III, o espaço para respirar era ainda mais vital. Para Napoleão este espaço proporcionou maiorias eleitorais genuínas e comoventes que deram colorido à sua aspiração de ser um imperador democrático. Para as velhas monarquias e principados, deu tempo para a recuperação política e a legitimação da estabilidade e prosperidade, que era então politicamente mais relevante que a legitimidade de suas dinastias. Também proporcionou-lhes lucros sem a necessidade de consultar assembleias representativas, e deixou os exilados políticos a roerem suas unhas e a se atacarem mutuamente com selvageria num exílio sem esperanças.
Por todo aquele tempo, deixou-os fracos nos assuntos internacionais, mas fortes internamente. Mesmo o Império dos Habsburgos, que já havia sido restaurado em 1849 graças à intervenção do exército russo, era agora capaz de, pela primeira e única vez na história, administrar todos os seus territórios, incluindo os húngaros re-48 calcitrantes, no único regime absolutista centralizado e burocrático. Este período de calma chegou ao fim com a Depressão de 1857. Economicamente falando, tratava-se apenas de uma interrupção da era de ouro do crescimento capitalista, que continuou numa escala até maior na década de 1860 e atingiu seu clímax em 1871-73. Politicamente, transformou a situação. Confessadamente, desapontou as esperanças dos revolucionários que esperavam um novo 1848, apesar de admitirem que as massas haviam se tornado letárgicas em resultado desta prolongada prosperidade. Mas a política reanimou-se. Em pouco tempo, todas as velhas questões da política liberal voltaram à agenda: a unificação nacional da Alemanha e da Itália, a reforma constitucional, liberdades civis e o resto. Onde a expansão econômica de 1851-57 havia tomado lugar no vácuo político, prolongando a derrota e a exaustão de 1848-49, depois de 1859 ela coincidiu como uma intensa e crescente atividade política. Por outro lado, apesar de interrompida por diversos fatores externos, como a Guerra Civil Americana de 1861-65, a década de 1860 foi, do ponto de vista econômico, relativamente estável. A depressão de ciclo de comércio seguinte, que ocorreu, de acordo com Gosto e a região, em algum período entre 1866 e 1868, não chegou a ser tão concentrada, global ou dramática como a de 1857-58. Em resumo, a política ganhou novo ânimo num período de expansão, mas não era mais a política da Revolução. 2. Se a Europa estivesse vivendo a era dos príncipes barrocos, teria então sido soterrada por máscaras espetaculares, procissões e óperas distribuindo representações alegóricas do trunfo econômico e progresso industrial aos pés de seus governantes. De fato, o mundo triunfante do capitalismo teve seu equivalente. A era de sua vitória global foi iniciada e pontilhada pelos gigantescos rituais de autocongratulação, as grandes exibições internacionais, cada uma delas encaixada no principesco monumento à riqueza e ao progresso técnico, o Palácio de Cristal em Londres, 1851, a Rotonda, maior que São Pedro em Roma, em Viena, cada qual exibindo um número crescente e variado de manufaturas, cada uma delas atraindo turistas nacionais e estrangeiros em quantidades astronômicas. 14.000 firmas exibiram. Em Londres em 1851, a moeda tinha sido condignamente inaugurada no lar do capitalismo. 24.000 em Paris, em 1855. 29.000 em Londres, em 1862. 50.000 em Paris, em 1867. Justiça seja feita, a maior delas todas foi a Feira do Centenário de Filadélfia, em 1876, nos Estados Unidos, com a presença do imperador e da imperatriz do Brasil, cabeças coroadas da época, curvadas diante dos produtos da indústria, e de 130.000 cidadãos. Eles eram os primeiros dos 10 milhões que pagaram tributo naquela ocasião ao progresso da época. Quais eram as razões para este progresso? Porque a expansão e 49 econômica foi tão acelerada neste período? A pergunta precisaria realmente ser feita inversamente. O que nos choca retrospectivamente sobre a primeira metade do século XIX é o contraste entre o enorme e crescente potencial produtivo da industrialização capitalista e sua inabilidade, bem patente, em aumentar sua base. Poderia crescer dramaticamente, mas parecia incapaz de expandir o mercado para seus produtos, proporcionar saídas lucrativas para seu capital acumulado, ter por si só a capacidade de gerar emprego a uma taxa comparável ou com salários adequados.
É instrutivo lembrar que, mesmo no final da década de 1840, observadores inteligentes e bem informados na Alemanha, no clímax da explosão industrial naquele país, admitiam, como o fazem atualmente nos países subdesenvolvidos, que nenhuma industrialização poderia fornecer emprego para a vasta e crescente população em excesso dos pobres. Revolucionários tinham tido a esperança de que isso viesse a ser definitivo, mas mesmo homens de negócios temeram que isso pudesse vir a estrangular seu sistema industrial. Ver Era das Revoluções, capítulo 16. Por duas razões estas esperanças ou medos provaram ser infundados. Em primeiro lugar, a economia industrial nos seus primórdios descobriu, graças largamente à pressão da busca de lucro da acumulação do capital, o que Marx chamou sua suprema realização, a estrada de ferro. Em segundo lugar, e parcialmente devido à estrada de ferro, o vapor e o telégrafo que finalmente representaram os meios de comunicação adequados aos meios de produção. 8. O espaço geográfico da economia capitalista poderia repentinamente multiplicar-se, na medida em que a intensidade das transações comerciais aumentasse. O mundo inteiro tornou-se parte desta economia. Esta criação de um único mundo expandido é talvez a mais importante manifestação do nosso período. Ver capítulo 3 adiante. Olhando retrospectivamente, meio século depois, H.M. Hyndman, simultaneamente um homem de negócios vitoriano e um marxista, apesar de atípico em ambos os papéis, corretamente comparou os 10 anos de 1847 a 1857 com a era das grandes descobertas geográficas e as conquistas de Colombo, Vasco da Gama, Cortés e Pizarro. Apesar de nenhuma descoberta dramática ter tido lugar e, com exceções relativamente menores, poucas conquistas formais terem sido realizadas por conquistadores militares, por razões práticas o mundo econômico inteiramente novo somou-se ao antigo e integrou-se nele. Isto era particularmente crucial para o desenvolvimento econômico e forneceu a base para a gigantesca expansão das exportações, em mercadorias, capital e homens, que teve um papel tão importante na expansão daquele que era ainda o maior país capitalista, a Inglaterra. A economia de consumo de massa ainda repousava no futuro, exceto talvez nos Estados Unidos. O mercado doméstico dos pobres, ainda não engrossado por camponeses e pequenos artesãos, era desdenhado como base para qualquer avanço econômico espetacular que fosse. O capitalismo tinha agora o mundo inteiro a seu dispor, e a expansão simultânea do comércio e dos investimentos internacionais dá bem a medida do entusiasmo que teve em capturá-lo. O comércio mundial entre 1800 e 1840 não tinha chegado a duplicar. Entre 1850 e 1870, cresceu de 260%. Qualquer coisa vendável era negociada, mesmo aquelas que sofriam direta resistência do país comprador, como o caso do ópio da Índia britânica exportado para a China, que dobrou em quantidade e triplicou de preço. O número médio de caixas de ópio de Bengala exportadas anualmente em 1844-49 era de 43 mil, e, em 1869, 74, 87 mil. Por volta de 1875, 1 bilhão de libras esterlinas tinham sido investidas no exterior pela Inglaterra, 3/4 partes deste montante desde 1850, enquanto o investimento externo francês decuplicava entre 1850 e 1880. Observadores da época, com seus olhos fixos em aspectos menos fundamentais da economia, certamente apontariam um outro fator. As grandes descobertas de ouro na Califórnia, Austrália e outros lugares depois de 1848, ver capítulo 3 mais adiante. Estas descobertas multiplicaram os meios de pagamento disponíveis para a economia mundial e removeram o que muitos homens de negócios acharam ser uma escassez de meios de pagamento paralisante, abaixaram a taxa de juros e encorajaram a expansão do crédito. Em 7 anos a disponibilidade mundial de ouro aumentou de 6 a 7 vezes, assim como a quantidade de impressões de moedas de ouro emitidas pela Inglaterra, França e Estados Unidos cresceu de uma média anual de 4,9 milhões de libras em 1848-49 para 28,1 milhões de libras por ano entre 1850 e 1856.
O papel da barra de ouro na economia mundial continua a ser até hoje um assunto de discussão apaixonada, debate este que não devemos abordar. Sua ausência, entretanto, não deve ter trazido tantos inconvenientes quanto foi imaginado pelos observadores da época. Outros meios de pagamento como cheques, uma grande novidade, faturas, etc., estavam em expansão e a uma taxa considerável. Porém, três aspectos da nova disponibilidade de ouro praticamente não levantavam controvérsias. Em primeiro lugar, ajudaram, talvez de forma decisiva, a produzir aquela situação relativamente rara, entre cerca de 1810 e o fim do século XIX, uma era de aumento de preços ou de inflação moderada, porém flutuante. Basicamente, a maior parte deste século foi deflacionária, devido grandemente à persistente tendência da tecnologia em baratear produtos manufaturados, e das recém-abertas fontes de matérias-primas e alimentos que barateavam, mesmo que mais intermitentemente, os produtos primários. Deflação a longo termo, isto é, pressão nas margens de lucro, não fizeram muito mal aos homens de negócios, porque estes fabricavam e venderam uma quantidade muito mais vasta. Porém, até pouco depois do fim de nosso período, não fez aos trabalhadores muito bem, já que ou o custo de vida não caía na mesma razão ou seus salários eram demasiado magros para permitir-lhes algum benefício. De outro lado, a inflação indiscutivelmente aumentou as margens de lucro e, assim fazendo, encorajou os negócios. Nosso período foi basicamente um interlúdio inflacionário num século deflacionário. Segundo, a disponibilidade de barras de ouro em largas quantidades ajudou a estabelecer aquele estandarte monetário estável e seguro baseado na libra esterlina, fixada com paridade no ouro, sem o qual, como a experiência das décadas de 1930 e 1970 viria a demonstrar, o comércio mundial torna-se mais difícil, complexo e imprevisível. Terceiro, os caçadores de ouro abriram eles mesmos novas áreas, sobretudo no Pacífico, para a intensa atividade econômica. Assim fazendo, eles criaram mercados a partir do nada, como Engels tristemente colocou para Marx. E em meados da década de 1870, Califórnia, Austrália e outras zonas auríferas já não eram nada negligenciáveis. Elas continham, para mais de 3 milhões de habitantes com mais dinheiro na mão que qualquer outra população comparável em tamanho. Observadores da época também teriam dado ênfase à contribuição de um outro fator, a liberação da iniciativa privada, engenho com o qual, todos concordam, o progresso da indústria ganhou força. Nunca houve um consenso mais esmagador entre economistas ou políticos e administradores inteligentes no que toca à receita para o crescimento de sua época. O liberalismo econômico. As barreiras institucionais sobreviventes ao livre movimento dos fatores de produção, à livre iniciativa ou a qualquer coisa que concebivelmente pudesse vir a tolher sua operacionalidade lucrativa, caíram diante de uma ofensiva mundial. O que torna esta suspensão geral de barreiras tão extraordinária é que ela não estava limitada aos estados onde o liberalismo político era triunfante ou mesmo influente. Se tinha sido mais drástica nas monarquias absolutas restauradas e principados da Europa que na Inglaterra, França ou Países Baixos, era porque ali muito mais havia a ser levado de roldão. O controle das corporações sobre a produção artesanal, que tinha permanecido forte na Alemanha, deu lugar à Gewerbefreiheit, liberdade para iniciar e praticar qualquer forma de comércio, na Áustria em 1859, e na maior parte da Alemanha na primeira metade da década de 1860. Foi finalmente estabelecida de forma completa na Federação do Norte da Alemanha, 1869, e no Império Alemão, para o descontentamento de numerosos artesãos que deveriam consequentemente tornar-se de forma crescente hostis ao liberalismo, chegando a proporcionar uma base política para movimentos de extrema-direita a partir de 1870. A Suécia, que havia abolido as taxas em 1846, estabeleceu completa liberdade em 1864. A Dinamarca aboliu a velha legislação de taxas em 1849 e 1857.
A Rússia, que na sua maior parte não havia conhecido um sistema de taxas, removeu os últimos vestígios do que havia em uma das cidades alemãs da sua província báltica, 1866, apesar de ter continuado por razões políticas a restringir o direito dos judeus de praticar comércio e negócios a uma área específica. Esta liquidação legal dos períodos medieval e mercantilista não foi limitada a uma legislação profissional. As leis contra a usura caíram por terra na Inglaterra, Holanda, Bélgica e norte da Alemanha, entre 1854 e 1867. O controle severo que o governo exerce sobre a mineração, incluindo a operação de minas, foi virtualmente suspenso, como por exemplo, na Prússia entre 1851 e 1865, e portanto, sujeito à permissão governamental, qualquer empresário poderia então reclamar os direitos para explorar qualquer mineral que viesse a achar, e conduzir as explorações da forma que melhor lhe aprouvesse. Similarmente, a formação de companhias de negócios de então ficou muito mais livre do controle burocrático. A Inglaterra e a França conduziram estas modificações, enquanto a Alemanha só veio a estabelecer medidas similares por volta da década de 1870. A lei comercial foi então adaptada à atmosfera que prevalecia de florescente expansão comercial. Mas, de alguma forma, a tendência mais impressionante era um movimento em direção à total liberdade de comércio. Abertamente, apenas, a Inglaterra havia abandonado o protecionismo de forma total, mantendo taxas alfandegárias, pelo menos teoricamente, apenas por razões fiscais. Portanto, exceto pela eliminação ou redução de restrições, etc., nas vias navegáveis internacionais como o Danúbio, 1857, e o tráfico entre a Dinamarca e a Suécia, além da simplificação do sistema monetário internacional pela criação de grandes zonas monetárias, por exemplo, a União Monetária Latina da França, Bélgica, Suíça e Itália em 1865, uma série de tratados de livre comércio cortaram substancialmente as barreiras de tarifas entre as nações industriais líderes na década de 1860. Mesmo a Rússia, 1863, e a Espanha, 1868, ligaram-se de certa forma ao movimento. Apenas os Estados Unidos, cuja indústria apoiava-se grandemente no mercado interno protegido e era pobre em exportações, permaneceu um bastião do protecionismo, mas mesmo assim mostrou alguma modificação no começo da década de 1870. Podemos mesmo dar mais um passo. Até aquele momento, mesmo, as mais audaciosas e seguras economias capitalistas haviam hesitado em repousar inteiramente no livre mercado com o qual estavam teoricamente comprometidas, principalmente no que diz respeito à relação entre patrões e empregados. Mesmo neste campo sensível, motivações não econômicas foram evitadas. Na Inglaterra a lei do senhor e do empregado foi modificada, estabelecendo-se igualdade de tratamento no que toca ao rompimento de contrato entre ambas as partes. O que à primeira vista é mais surpreendente, entre 1867 e 1875, todos os significativos obstáculos legais aos sindicatos trabalhistas e ao direito de greve foram abolidos com um impressionante pouco estardalhaço, ver capítulo 6 mais adiante. Muitos outros países ainda hesitaram em conceder tal liberdade à organização trabalhista, apesar do que Napoleão III relaxou a proibição legal sobre os sindicatos de forma bastante significativa. Mesmo assim, a situação geral nos países desenvolvidos tendia então para transformar-se na 53 kg que havia sido descrito no Gewerbeordnung alemão de 1869. As relações entre aqueles que independentemente praticam um negócio e seus trabalhadores, assistentes ou aprendizes, são determinadas por contrato livre. Apenas o mercado regulava a compra e venda da força de trabalho, como para qualquer outra coisa. Indiscutivelmente, este vasto processo de liberalização encorajou a iniciativa privada, assim como a liberalização do comércio ajudou a expansão econômica, mas não devemos esquecer que muito da liberalização formal não era realmente necessária. Algumas formas de
livre movimento internacional que hoje são controladas, sobretudo as do capital e trabalho, isto é, migração, eram em 1848 tomadas como dadas no mundo desenvolvido, de forma que não eram sequer discutidas. Ver capítulo 2 mais adiante. Por outro lado, a questão do lugar que as mudanças institucionais ou legais tomam no desenvolvimento é demasiadamente complexa para a fórmula simplista do século XIX. Liberalização cria progresso econômico. A era de expansão já tinha começado antes mesmo que as Corn Laws tivessem sido revogadas na Inglaterra, em 1846. Não há dúvida que a liberalização trouxe todo tipo de resultados especificamente positivos. Tanto que Copenhague começou a desenvolver-se mais rapidamente como cidade depois da abolição das leis que desencorajavam os navios mercantes de entrar no Báltico, 1857. Mas até onde o movimento global para liberalizar era uma causa, concomitante ou consequência da expansão econômica, fica aberto para discussão. A única coisa certa é que, quando outras bases para o desenvolvimento capitalista faziam sentir sua falta, a liberalização não resolvia tudo por si mesma. Nenhum lugar liberalizou mais do que a República de Nova Granada, Colômbia, entre 1848 e 1854, mas quem afirmaria que as grandes esperanças de prosperidade de seus chefes de Estado foram realizadas imediatamente, se é que foram realizadas? Todavia, na Europa estas mudanças indicaram uma profunda e grande confiança no liberalismo econômico, que parecia ser justificado por uma geração. Dentro de cada país isto não era tão surpreendente, já que a iniciativa capitalista privada florescia tão claramente. Enfim, mesmo a liberdade de contrato para os trabalhadores, incluindo a tolerância de sindicatos suficientemente fortes para se estabelecerem pelo poder de barganha de seus associados, pouco parecia ameaçar os lucros, já que o exército industrial de reserva, como Marx o chamou, consistindo basicamente de massas de camponeses, ex-artesãos e outros habitantes das cidades e regiões industriais, mantinha os salários a um nível satisfatoriamente modesto. Ver os capítulos 11 e 12 mais adiante. O entusiasmo pelo comércio livre internacional é à primeira vista mais surpreendente, exceto entre os ingleses, para os quais significou, acima de tudo, que lhes era livremente permitido encorajar países subdesenvolvidos a vender seus próprios produtos, basicamente alimentos e matérias-primas, barato e em grande quantidade, de forma a conseguir as divisas necessárias para comprar as manufaturas inglesas. Mas porque os rivais da Inglaterra, com a exceção dos Estados Unidos, aceitaram este arranjo aparentemente desfavorável? Para os países subdesenvolvidos, que não procuravam competir industrialmente, isto era evidentemente atraente. Os estados do sul dos Estados Unidos, por exemplo, estavam bastante contentes de ter um mercado ilimitado para seu algodão na Inglaterra, e portanto ficaram fortemente ligados ao comércio livre até serem conquistados pelo norte. É um exagero dizer que o comércio livre internacional progrediu porque, neste breve momento, a utopia liberal genuinamente empolgou até governos, mesmo que somente com a força daquilo que acreditavam ser uma inevitabilidade histórica, mas não há dúvida que eles estavam muito influenciados pelos argumentos econômicos que pareciam ter a força de leis naturais. Porém, convicção intelectual é raramente mais forte que o interesse próprio. Mas o fato é que a maior parte das economias em vias de industrialização podiam ver neste período duas vantagens no livre comércio. Em primeiro lugar, a expansão geral do comércio mundial, que era realmente muito espetacular comparada ao período de antes de 1840, beneficiou a todos, mesmo que beneficiasse desproporcionalmente a Inglaterra. Tanto um comércio de exportação grande sem impedimentos, quanto uma fonte de alimentos e matérias-primas igualmente grande e sem impedimentos eram evidentemente desejáveis. Se alguns interesses específicos pudessem ser afetados de forma adversa, havia outros que a liberalização compensava. Em segundo lugar, qual fosse a futura rivalidade entre as economias capitalistas, nesta etapa de industrialização a vantagem de poder utilizar o equipamento, as fontes e o know-how da Inglaterra era bastante útil.
Para tomar apenas um exemplo, ilustrado pelo quadro seguinte, o ferro para estradas de ferro e maquinaria, cujas exportações aumentaram na Inglaterra, não inibiu a industrialização de outros países mas, pelo contrário, facilitou-a. 3. A economia capitalista recebeu, portanto, simultaneamente, o que não quer dizer acidentalmente, um número de estímulos extremamente poderosos. Qual foi o resultado? Expansão econômica é mais convenientemente medida em estatística, e a sua mais característica medida do século XIX era a força a vapor, já que a força a vapor era a típica forma de força, e seus produtos associados, carvão e ferro. Meados do século XIX eram fundamentalmente a era da fumaça e do vapor. A produção de carvão já era de longa data medida em milhões de toneladas, mas agora chegava a ser medida em dezenas de milhões para países individualmente, e em centenas de milhões para o mundo. Cerca de metade deste carvão, um pouco mais no início de nosso período, vinha do produtor incomparavelmente maior, a Inglaterra. A produção de ferro ali havia atingido a ordem da magnitude de milhões na década de 1830, era de 2,5 milhões de toneladas em 1850. Por volta de 1870, a França, a Alemanha e os Estados Unidos produziam cada um entre 1 e 2 milhões de toneladas, enquanto a Inglaterra, ainda a oficina do mundo, permanecia bem na frente com 6 milhões, ou seja a metade da produção mundial. Naqueles 20 anos, a produção mundial de carvão multiplicou-se por 2,5 vezes, a produção de ferro multiplicou-se por 4 vezes. A força total de vapor, porém, multiplicou-se por 4,5 vezes, subindo de uma estimativa de 4 milhões HP em 1850 para cerca de 18,5 milhões de HP em 1870. Estes números brutais indicam um pouco mais além de que a industrialização estava em processo. O fato significativo era que o progresso estava agora geograficamente muito mais espalhado, apesar de muito desigual. A presença de estradas de ferro e, numa escala menor, máquinas a vapor, introduzia então o poder mecânico em todos os continentes e em países não industrializados. A chegada da estrada de ferro, ver capítulo 3 mais adiante, era em si mesmo um símbolo revolucionário, já que a construção do planeta como uma economia única era, de várias formas, o aspecto mais espetacular e de maior alcance da industrialização. Mas a máquina fixa, por si própria, fez progressos dramáticos na fábrica e na mina. Na Suíça foram instaladas 34 máquinas em 1850, mas em 1870 havia quase 1000. Na Áustria o número subiu de 671, 1852, para 9.160, 1875, aumentando de mais de 15 vezes os HP. Para comparação, um país europeu realmente atrasado como Portugal ainda tinha umas poucas 70 máquinas, totalizando 1.200 HP em 1873. O total da força a vapor da Holanda multiplicou-se por 30 vezes. Havia algumas regiões industriais menores, e algumas economias industriais europeias, como a Suécia, haviam começado de pouco o processo de industrialização em forma ampla. Mas o fato mais significativo era o desenvolvimento desigual dos centros mais importantes. No começo de nosso período, a Inglaterra e a Bélgica eram os únicos países onde a indústria tinha se desenvolvido de forma intensiva, e ambos permaneceram os mais altamente industrializados per capita. O consumo de aço destes países por habitante em 1850 era respectivamente de 170 libras e 90 libras, comparadas às 56 libras dos Estados Unidos, 37 na França e 27 na Alemanha. A Bélgica era uma economia pequena, mas relativamente importante. Em 1873 já produzia 1,5 vezes mais ferro que seu vizinho muito maior, a França. A Inglaterra, evidentemente, era o país industrial par excellence e, como já vimos, conseguiu manter sua posição relativa, apesar de que sua capacidade produtiva de força a vapor havia começado a declinar seriamente. Em 1850, a Inglaterra possuía bem mais de um terço de toda a força a vapor, mas já na década de 1870 possuía apenas uma quarta parte ou menos, 900 mil HP de um total de 4,1 milhões de HP.
Em números absolutos, os Estados Unidos já estavam um pouco mais na frente por volta de 1850, e deixaram a Inglaterra bem atrás em 1870, com mais do dobro da força a vapor que a velha Inglaterra, mas mesmo assim a expansão industrial americana, apesar de extraordinária, era menos sensacional que a da Alemanha. A força a vapor fixa desta última era extremamente modesta em 1850, talvez 40.000 HP no todo, muito menos que 10% das dos ingleses, e em 1870 era de 900.000 HP, o mesmo que a Inglaterra e muito superior à francesa. A industrialização da Alemanha era um fato histórico de importância maior. Bem distintas de sua importância econômica, suas implicações políticas eram de longo alcance. Em 1850 a Federação Alemã tinha tantos habitantes quanto a França, mas sua capacidade industrial era incomparavelmente menor. Em 1871, o Império Alemão Unido já era mais populoso que a França e muito mais poderoso economicamente. E, desde que o poder político e militar passou a se basear de forma crescente no potencial industrial, capacidade tecnológica e know-how, as consequências políticas do desenvolvimento industrial tornaram-se bem mais sérias do que antes. As guerras de 1860 demonstrarão isto, ver capítulo 4 mais adiante. Daquele momento em diante, nenhum Estado poderia manter seu lugar no clube dos super-poderes sem aquelas bases. Os produtos característicos da era vieram a ser o ferro e o carvão, e seu símbolo mais espetacular, a estrada de ferro, que os combinava. Têxteis, o mais típico produto da primeira fase de industrialização, cresceu comparativamente menos. O consumo de algodão na década de 1850 era cerca de 60% maior do que na década de 1840, mas permaneceu estático na década de 1860, porque a indústria tinha sido paralisada pela Guerra Civil Americana, e cresceu por volta de 50% na década seguinte, de 1870. A produção de lã em 1870 era o dobro da de 1840. Mas a produção de carvão e ferro havia quintuplicado, enquanto pela primeira vez tornava-se possível a produção em massa de aço. Durante este período, as inovações tecnológicas na indústria do ferro e do aço tiveram um papel análogo ao das inovações na indústria têxtil da era precedente. No continente europeu, exceto na Bélgica, onde sempre prevaleceu, o carvão mineral substituiu o carvão de lenha como principal combustível na década de 1850. Por toda parte, novos processos, o conversor de Bessemer, 1856, o alto-forno Siemens-Martin, 1864, tornaram possível a manufatura de aço barato, que vinha quase que substituir o ferro forjado. Porém, sua importância estava no futuro. Em 1870 apenas 15% do ferro acabado produzido na Alemanha, menos do produzido 10% na Inglaterra, terminava por se transformar em aço. Nosso período ainda não era a idade do aço, nem mesmo ainda a era dos armamentos, que deram ao novo material um ímpeto significativo. Era a idade do ferro. Porém, mesmo tendo tornado possível a tecnologia revolucionária do futuro, a nova indústria pesada não era particularmente revolucionária senão em escala. Em termos globais, a revolução industrial da década de 1870 ainda estava impulsionada pelo ímpeto gerado pelas inovações técnicas de 1760, 1840. Mesmo assim, as décadas do meado do século desenvolveram duas formas de indústria baseada numa tecnologia ainda mais revolucionária: a química e, na medida em que dizia respeito a comunicações, a elétrica. Com pequenas exceções, as principais invenções técnicas da primeira fase industrial não exigiram conhecimento científico muito avançado. Felizmente para a Inglaterra, elas estavam dentro da possibilidade de compreensão de homens práticos, experientes e com bom senso como George Stephenson, o grande construtor de estradas de ferro. A partir da metade do século, as coisas se modificaram. O telégrafo estava ligado, bem de perto à ciência acadêmica, através de homens como C. V. Atstone, 1802, 75, de Londres, e William Thomson, Lord Kelvin, 1824, 1907, de Glasgow.
As tintas artificiais da indústria, um trunfo de síntese de massa química, apesar de seu primeiro produto, a cor violeta claro, não ser aclamado mundialmente por suas qualidades estéticas, nasceu de um laboratório dentro de uma fábrica. Assim também ocorreu com os explosivos e a fotografia. Pelo menos uma das inovações cruciais na produção de aço, o processo Joule-Thomas básico, veio através da educação universitária. Como testemunham as novelas de Júlio Verne, 1828-1905, o professor tornou-se uma figura industrial mais importante do que nunca. Não foi ao grande L. Pasteur, 1822-95, que os produtores de vinho na França foram procurar para resolver um difícil problema. Acima de tudo, o laboratório de pesquisa tornou-se parte integrante do desenvolvimento industrial. Na Europa, ele permaneceu ligado a universidades ou instituições similares. A de Ernst Abbe em Viena desenvolveu as famosas peças de fabricação ZEISS, mas nos Estados Unidos o laboratório puramente comercial já havia aparecido no limiar das companhias telegráficas. Cedo, seriam famosas através de Thomas Alva Edison, 1847-1931. Uma consequência significativa desta penetração da indústria pela ciência era que dali em diante, o sistema educacional tornara-se crucial para o desenvolvimento da indústria. Os pioneiros da primeira fase industrial, Inglaterra e Bélgica, não estavam entre os povos mais alfabetizados, e seus sistemas de educação avançada ou tecnológica, se situarmos o escocês, estavam longe de serem bons. Daquele momento em diante, era quase impossível que um país onde faltasse educação de massa e instituições de educação avançada viesse a se tornar uma economia moderna. E vice-versa, países pobres e retrógrados que contavam com um bom sistema educacional, encontraram facilidade para iniciar o desenvolvimento, como por exemplo, a Suécia. O valor prático de uma boa educação primária para uma tecnologia científica, econômica e militar é evidente. Não foi outra razão da facilidade com que a Prússia derrotou os franceses em 1870-71, senão a alfabetização muito superior de seus soldados. Por outro lado, que o desenvolvimento econômico precisava em nível mais elevado não era tanto originalidade científica e sofisticação, estas poderiam ser emprestadas, mas a capacidade de compreender e manipular ciência, desenvolvimento mais do que pesquisa. As universidades academias técnicas americanas, que ombreavam com o nível de Cambridge ou a Polytechnic, eram economicamente superiores às britânicas porque proporcionavam uma educação sistemática para engenheiros, como ainda não se pensava fazer na Inglaterra. Até 1898, a única forma de tornar-se um engenheiro profissional na Inglaterra era por aprendizagem. Os americanos eram também superiores aos franceses, porque produziam em massa engenheiros de nível adequado ao invés de produzir uns poucos superiormente inteligentes e de grande cultura, como na França. Os alemães, neste aspecto, confiavam nas suas excelentes escolas secundárias em lugar de suas universidades, e pela década de 1850 iniciou-se como pioneira a Realschule, uma escola secundária não clássica, de orientação técnica. Quando, em 1867, os notoriamente industriais educados da região da Ruhr receberam convite para contribuir para o 50º aniversário da Universidade de Bonn, todos os industriais como uma única exceção recusaram, alegando que os eminentes industriais locais não tiveram uma alta educação, wissenschaftlich, acadêmica e não iriam dar coisa semelhante a seus filhos. Apesar disso, a tecnologia tinha uma base científica, e é surpreendente como as inovações de um punhado de pioneiros científicos, desde que concebidas em termos facilmente conversíveis em maquinaria, fossem tão rápida e amplamente adotados. Novas matérias-primas, frequentemente encontráveis apenas fora da Europa, atingiram a partir daí uma significação que só viria a se tornar evidente no período subsequente do imperialismo. Desse modo, petróleo já havia atraído a atenção dos engenhosos Yankees como um combustível conveniente para lâmpadas, mas rapidamente encontrou novos usos através do processamento químico.
Em 1859, apenas 2.000 barris haviam sido produzidos, mas por volta de 1874 quase 11 milhões de barris, a maioria proveniente de Pensilvânia e Nova York, já davam meios a John D. Rockefeller, 1839-1937, para estabelecer um cerco à nova indústria pelo controle de seu transporte através de sua Standard Oil Company. Apesar disso tudo, estas inovações parecem mais significativas quando vistas em retrospecto do que no seu próprio tempo. Pelo final da década de 1860, um esperto ainda pensava que os únicos metais que tinham um futuro econômico importante eram aqueles conhecidos dos antigos: ferro, cobre, estanho, chumbo, mercúrio, ouro e prata. Manganês, níquel, cobalto e alumínio, ele concluía, não parecem inclinados a ter um papel tão importante quanto seus antecessores. O crescimento das importações de borracha pela Inglaterra, de 7.600 CWT em 1850 para 159.000 CWT em 1876, era realmente notável, mas as quantidades viriam a ser desprezíveis pelos padrões de 20 anos mais tarde. CWT, abreviatura de hundredweight, que quer dizer peso de 112 libras, equivale no sistema decimal a 50,8024 quilos. Nota do tradutor. Os usos mais comuns deste material, ainda quase que totalmente coletado em forma bruta na América do Sul, ainda eram em coisas tais como roupas à prova d'água e elástico. Em 1876, havia exatamente 200 telefones trabalhando na Europa e 380 nos Estados Unidos, e na Exposição Internacional de Viena a operação de uma bomba d'água movida a eletricidade ainda era uma grande novidade. Olhando para trás, podemos observar que a ruptura estava bem próxima. O mundo estava prestes a entrar na era da luz e força elétricas, do aço e ligas de aço, do telefone e fonógrafo, das turbinas e máquinas a explosão. Mas tudo isso ainda não havia acontecido em meados da década de 1870. A maior inovação industrial, excetuando-se os campos científicos acima mencionados, foi provavelmente a produção em massa de maquinaria, que tinha sido construída virtualmente à mão, como as locomotivas e os navios o são até hoje. A maior parte do avanço na engenharia de produção de massa veio dos Estados Unidos, pioneiro do revólver Colt, rifle Winchester, relógios produzidos em massa, máquina de costura e, através dos matadouros de Cincinnati e Chicago na década de 1860, as modernas linhas de montagem, isto é, o transporte mecânico do objeto de produção de uma operação a seguinte. A essência da máquina produzida pela máquina, que implicava no desenvolvimento de máquinas operatrizes automáticas ou semiautomáticas, era a que vinha a ser demandada em quantidades estandartizadas muito superiores a qualquer outra máquina, isto é, por indivíduos e não por firmas ou instituições. O mundo inteiro em 1875 tinha talvez 62.000 locomotivas, mas o que era esta demanda comparada aos 400.000 relógios de pulso produzidos nos Estados Unidos em um único ano, 1855, ou os rifles demandados pelos 3 milhões de soldados federais e confederados, entre 1861 e 1865, na Guerra Civil Americana? Consequentemente, os produtos mais claramente tendentes a seguir a linha de produção em massa eram aqueles que pudessem ser usados por um número muito grande de pequenos produtores, como fazendeiros e costureiras, as máquinas de costura, em escritórios, a máquina de escrever, bens de consumo como relógios, mas, acima de tudo, as pequenas armas e munição de guerra. Estes produtos eram de alguma forma especializados e atípicos. Tudo isto assustava os europeus, que já percebiam, por volta de 1860, a superioridade tecnológica dos Estados Unidos na produção em massa, mas que ainda não tinha percebido o homem prático, pois pensavam que os americanos não iriam se preocupar em inventar máquinas para produzir artigos inferiores se havia na Europa uma fonte de artesãos preparados e versáteis. Sobretudo, não foi uma autoridade francesa que disse, já em 1900, que a França poderia, talvez não ser capaz de ombrear com outros países na indústria de produção de massa, mas poderia manter facilmente sua posição na indústria onde habilidade, talento e destreza fossem decisivos.
a manufatura de automóveis. 4. Os homens de negócios, olhando à sua volta para o mundo no começo de 1870, podiam transpirar confiança, para não dizer complacência. Mas seria tal fato justificado? Mesmo que a gigantesca expansão da economia mundial, agora firmemente sustentada na industrialização de numerosos países e com denso e genuinamente global dilúvio de mercadorias, capital e homens, continuasse ou mesmo fosse acelerada, o efeito das injeções específicas de energia que havia recebido na década de 1840 não iria durar muito. O novo mundo aberto. A empresa capitalista continuaria a crescer, mas não seria mais absolutamente novo. Realmente, logo que os seus produtos, como trigo e outros cereais dos campos americanos e das estepes russas, começaram a ser derramados no velho mundo, como ocorreu nas décadas de 1870 e 1880, tal fato iria romper e colocar fora do lugar a agricultura tanto dos velhos como dos novos países. Por uma geração inteira, a construção das ferrovias pelo mundo foi em frente. Mas o que aconteceria quando as ferrovias se tornassem menos universais, devido a que a maior parte delas já havia sido construída? O potencial tecnológico da primeira revolução industrial, a inglesa do algodão, carvão, ferro e máquinas a vapor, parecia suficientemente vasto. Uma geração que começasse a explorar este potencial mais adequadamente poderia ser perdoada por julgá-lo inexaurível. Mas isso não ocorreu, e já em 1870 os limites deste tipo de tecnologia eram visíveis. O que iria ocorrer se viesse a ser exaurido? Com o mundo entrando na década de 1870, estas sombrias reflexões pareciam absurdas. Mas, na verdade, o processo de expansão era, como todos agora reconhecem, curiosamente catastrófico. Violentas quedas, algumas vezes dramáticas e globais, sucediam booms estratosféricos, até que os preços descessem suficientemente para dissipar os mercados retraídos e limpar o campo de empresas falidas, para que então os homens de negócios recomeçassem o investimento e a expansão, renovando desta forma o ciclo. Foi em 1860, depois da primeira destas quedas mundiais, que os economistas acadêmicos na pessoa de um brilhante doutor francês, Clement Juglar, 1819-1905, reconheceram e mediram a periodicidade deste ciclo do comércio até então considerado apenas por socialistas e outros elementos heterodoxos. Portanto, por mais dramáticas que fossem estas interrupções na expansão, elas eram temporárias. Nunca foi tão alta a euforia entre estes homens de negócios quanto no começo da década de 1870, durante o famoso Grunderjahre, anos da promoção comercial, na Alemanha, período no qual os projetos mais absurdos e evidentemente fraudulentos de companhias encontraram dinheiro fácil para seus objetivos. Eram os dias, como um jornalista vienense descreveu, em que companhias existiam para transportar a aurora boreal em oleodutos para a Praça de Santo Estevão e para vender produção em massa de botas para os nativos das ilhas dos mares do sul. Então veio a derrocada. Mesmo para o gosto de um período que apreciava bons brilhantes e coloridos, foi bastante dramática. 21 mil milhas de estradas de ferro americanas entraram em colapso e falência. As ações na bolsa alemã caíram em 60% entre a alta e 1877. Mais característico, quase metade dos altos fornos nos grandes produtores de ferro pararam. O dilúvio de imigrantes para o Novo Mundo foi reduzido para um modesto rio. Entre 1865 e 1873, anualmente, mais de 200 mil chegavam no porto de Nova York, mas em 1877 apenas 63 mil o fizeram. Mas, diferente das outras quedas durante o século, esta não parecia chegar a um fim. Já tarde em 1889, um estudo alemão, descrevendo-se a si mesmo como uma introdução aos estudos econômicos para dirigentes e homens de negócios, observava que desde a queda da bolsa em 1883, a palavra crise tem constantemente, com apenas algumas breves interrupções, estado presente na cabeça de todos. 13 Isso na Alemanha, o país cuja expansão econômica neste período continuava a ser espetacular. Historiadores
tem duvidado da existência daquilo que tem sido chamado a Grande Depressão de 1873 a 1896, que evidentemente não foi tão dramática quanto a de 1929 a 1934, quando a economia capitalista mundial chegou a entrar em colapso. No entanto, observadores da época não tinham dúvida de que o Grande Boom havia sido seguido por uma Grande Depressão. Uma nova era na história, tanto política quanto econômica, abre-se com a depressão da década de 1870. Esta era encontra-se fora dos limites deste volume, apesar do que podemos ressaltar, de passagem, que minou ou destruiu as fundações do liberalismo de meados do século XIX, que parecia tão fortemente estabelecido. O período do final da década de 1840 até meados da década de 1870 iria provar não ser, contrariamente ao desejo convencional de alguns, o modelo de crescimento econômico, desenvolvimento político, progresso intelectual e realização cultural que iria, apesar de tudo, terminar por sobreviver com algumas melhoras, no futuro indefinido, mas ao invés de tudo isso uma espécie de interlúdio. Entretanto, suas realizações globais eram, de qualquer forma, extremamente surpreendentes. Nesta era, o capitalismo industrial tornou-se uma genuína economia mundial e o globo estava transformado, dali em diante, de uma expressão geográfica em uma constante realidade operacional. História, dali em diante, passava a ser história mundial.